A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a Sua Palavra. Somos gratos a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede e também agradecemos a Deus por todos vocês que estudam a Bíblia conosco a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Somos agradecidos a Deus por vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Glaucio Santos. Ele é lá de Serra, no Espírito Santo, está completando hoje mais um ano de vida. Parabéns, Glaucio. Que Deus o abençoe e lhe dê muitos anos de vida. Ele é o diretor da Rádio GS. E a Rádio GS retransmite os estudos e também as orações que temos aqui à tarde. Mandamos um alô especial para Marilita Cardoso, é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Marli Abreu Lima é de Alto Horizonte, em Goiás. Daniel Júnior é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Leandro Coutinho é da Igreja Adventista de São Vicente de Paula, em Araruama, Rio de Janeiro. Noêmia Oliveira é de Tucuruvi, São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças por mais um dia que estás nos concedendo e também por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, ajudando-nos a aceitar a Tua Palavra, colocar em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que estudam conosco e que têm passado por lutas, problemas, necessidades, dificuldades. Tu conheces cada um, Pai, dê vitórias conforme a Tua vontade, que permaneçam firmes, confiantes nas Tuas promessas. Todos aqueles que nos escrevem pedindo orações, que também recebam as bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Pedimos também uma bênção especial para o Glaucio Santos, que está aniversariando, e todos os demais aniversariantes de hoje. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao nosso estudo desta semana. Estamos falando sobre o poder do Jesus exaltado. E conforme nós já mencionamos aqui essa semana, citamos passagens bíblicas, lemos com vocês passagens bíblicas falando desse Jesus que foi exaltado, que foi colocado acima de todo nome, é o único que deve ser adorado. E nós agradecemos a Deus porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E falamos então ontem a respeito de Jesus, que está acima de todos os poderes, principados, potestades. Nada está acima do poder de Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o único que todas as batalhas que ele enfrentou com o seu maior inimigo, que é Satanás, Jesus venceu. Jesus venceu Satanás lá no céu, naquela primeira batalha, quando Lúcifer queria estar acima de Deus. Jesus venceu no jardim do Getsêmani. Jesus venceu Satanás no deserto da tentação. Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário e também na sua ressurreição. Jesus é o vencedor. E então, por causa dessa atitude de Jesus, de deixar o seu trono na glória e vir a este mundo, viver como um ser humano, ele recebeu todo o poder e autoridade. Quando nós lemos no Salmo 110, no verso 1, ali nos diz que: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Os cristãos da época de Paulo, eles confiavam muito neste poder de Jesus. Eles enfrentavam muitas lutas, muitos problemas. Por quê? Porque muitos haviam deixado o judaísmo para poder ser cristãos, seguir a Jesus, e por isso eles eram perseguidos. Eles sofriam muito. Outros haviam deixado bruxarias, magias e também aceitado a Jesus. E eles eram perseguidos, mas então eles se apegavam a este verso de Salmo 110, verso 1, e eles ali, neste verso, eles recebiam força para poder suportar
as afrontas, os problemas que eles tinham por causa da sua fé. É bem provável que hoje, muitos dos que estão nos ouvindo, é bem provável que alguém também tenha algum problema com alguém, ou no trabalho, ou na sociedade em que vive, por causa da sua fé. É provável que existe alguém. Mas a maioria de nós não temos problemas, nós não somos perseguidos por causa da nossa fé. Ainda não. Mas vai chegar um tempo em que nós seremos perseguidos por causa da nossa fé. Aqui no Salmos 8, no verso 6, o salmista escreveu: Tu os encarregastes de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Vejam, todas as coisas estão sujeitas a Jesus. O inimigo, ele é derrotado, irmãos. Ele nos tenta, mas ele não pode nos fazer pecar. É nós que decidimos pecar e nos afastar de Deus. Mas o inimigo não tem poder sobre nós quando nós nos submetemos à autoridade de Jesus. E aí o inimigo ele não tem poder sobre nós. Muitas das vezes nós nos sentimos fracos espiritualmente, sem forças para estudar a Bíblia, sem forças para orar, sem forças para ir à igreja, desanimados. Por quê? Porque nós não lançamos mão desse poder de Jesus, de sua autoridade sobre as potestades, sobre os principados das trevas espirituais. Então nós precisamos, irmãos, aprender a buscar em Deus esta força e este poder que está à nossa disposição. O salmista então ele diz: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então, os inimigos nossos estão sob os pés de Jesus. Jesus está pisando em cima deles. É claro que eles nos perseguem, eles nos afrontam, eles procuram fazer com que nós desanimemos da nossa caminhada, mas eles estão ali subjugados ao poder de Jesus. Por isso que nós precisamos clamar e buscar o poder dele em nossa vida. O apóstolo Paulo, aqui em Efésios, no capítulo 1 e no verso 22, o apóstolo Paulo ele diz: olha, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Então, o Pai o deu à igreja, o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Efésios capítulo 1, verso 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Então, irmãos, nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo e Cristo é o cabeça, Ele que controla tudo. Às vezes nós achamos que temos capacidade para tomar decisões, para decidir e resolver os nossos problemas, mas o cabeça é Cristo. Então nós que somos cristãos, nós que cremos em Deus e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que submeter os nossos desejos, nossos planos, as nossas decisões, primeiro a Jesus, que é o cabeça. Ele tem o controle e com certeza será a melhor escolha que nós iremos fazer, colocar nas mãos de Jesus a nossa vida e as nossas decisões que precisamos tomar e também pedindo direção para o que nós deveremos fazer. Ainda em Efésios capítulo 1, no verso 23, Paulo diz: E a igreja é seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Aqui Paulo deixa claro, né? Cristo, ele é o cabeça e nós, a igreja, cada um individualmente, somos igreja, somos o corpo de Cristo. Então nós não podemos decidir por nós mesmos o que nós queremos fazer. E Deus, ele tornou Cristo vitorioso sobre todos os poderes malignos. Não há poder que resiste ao nome de Jesus. A questão é que, às vezes, nós não temos comunhão com esse Jesus que nós dizemos crer e aceitá-lo em nossa vida. Às vezes nós não temos relacionamento com ele através do estudo da Bíblia e da oração. E aí, quando somos assediados pelos inimigos, né, os anjos maus e por Satanás, então nós fracassamos, nós caímos, nós pecamos. Por quê? Porque
nós não temos este relacionamento com Jesus para colocar nas mãos dele o nosso problema que nós estamos enfrentando, porque todos os poderes malignos estão sujeitos a Jesus. É isso que nós estamos estudando aqui essa semana, o poder de Jesus exaltado. Então a igreja identificada com Jesus, a igreja, eu quero reforçar aqui, sou eu, é você, é a igreja, não é o templo, não é o nome, a placa da igreja. A igreja identificada com Cristo e suprida por Ele com tudo o que precisa é a própria vitória garantida sobre esses inimigos. Temos tido problemas na nossa vida espiritual, temos fracassado, temos caído. É por quê? Porque nós não nos identificamos com Cristo. Essa é a razão. É isso que o Paulo vem dizendo aqui neste capítulo 1, falando para os crentes lá de Éfeso e para nós hoje. Precisamos nos identificar com Jesus, saber que Ele veio, venceu e Ele quer nos dar essa vitória. Mas para isso nós precisamos nos identificar com Ele, precisamos nos relacionar com Ele cada dia, orando e também estudando a palavra de Deus. Nós precisamos saber como nós conheceremos este Jesus exaltado e como é que nós experimentaremos o poder de Deus. Agora, Paulo, ele não aborda aqui mecanismos ou estratégias para nós conhecermos a Jesus ou experimentarmos o poder de Deus. Agora, ele, de fato, ele cita aqui um relato de oração que é sugestivo. Paulo acreditava que Deus responderia à sua oração e ele afirmou a eficácia de celebrar na presença de Deus o poder divino revelado em Cristo e pediu que esse poder fosse atuante na vida dos crentes. Quando nós começamos aqui nosso estudo no livro de Efésios, nós lemos aqui a oração de Paulo pelos Efésios que estavam passando por momentos difíceis. Muitos pensavam em abandonar a fé. E Paulo então diz aqui, olha, eu dou graças a Deus por vós, eu estou orando por vocês. E então, nós precisamos também louvar a Deus pelo que Jesus fez por cada um de nós, pela vida que Ele deu, pagando o preço do nosso pecado, e pedir forças para nós continuarmos, e também orar por aqueles que estão passando por problemas como nós passamos, tentações como nós passamos, e que sejam fortalecidos, que nós, através da oração, nos fortaleçamos a cada dia, que nós, através da palavra, nos alimentemos para que a nossa alma seja fortalecida e quando nos vier as tentações e provações, nós possamos ir direto a Jesus e colocar aos pés dele. Por quê? Porque todos os poderes estão sujeitos à autoridade de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Paulo, ele disse, revesti-vos do Senhor Jesus de toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.